Olá, crianças! Eu sou a Protati, da Escola Integral Monsenhor Bernardino, e vamos dar continuidade à correção da avaliação diagnóstica de língua portuguesa. Vejamos. Leia o texto abaixo. O que é a cola dos refrigerantes do tipo cola? É a castanha de uma planta nativa da África tropical. A árvore chegou às Américas trazida pelos escravos e ganhou nomes como noz de cola, orobó e café de Sudão. As árvores coleiras produzem uma noz de 2 a 5 centímetros, com a cor avermelhada típica dos refrigerantes feitos com ela. Graças à alta concentração de cafeína, a cola é usada pelos africanos como estimulante e digestivo. Além disso, quando mastigada, ela realça o sabor doce de alimentos consumidos em seguida. Hoje, entretanto, os refris só têm noz de cola no nome, porque ela foi substituída na fórmula por ingredientes sintéticos. Disponível em mundoestranho.abril.com.br. É um site. O acesso foi em 1º de abril de 2014. Vamos ver o que as questões pedem a respeito desse texto. Passando adiante. Questão 10. No trecho hoje, entretanto, os refris só têm noz de cola no nome. A palavra destacada é usada em... Qual é a palavra destacada? Refris. Vocês conseguem ver aqui, ó. Refris é a palavra destacada. E o que é que ele quer saber? A palavra destacada é usada em... Letra A. Conversa entre os familiares. Letra B. Livros científicos. Letra C, manuais de instrução. Letra D, notícia de jornais. E então, o que vocês marcaram? Letra A, B, C ou D? Letra A, conversa entre familiares. Muito bem, gente. Parabéns. Quem não acertou, fica ligado, volta lá no texto e vê aonde você poderia ter acertado. Vamos para a questão 11. Questão 11. Nesse texto, a palavra destacada no trecho, vamos ler o trecho? Ela foi substituída na fórmula. Está no lugar de... O que é que a questão está pedindo? A questão quer saber a quem o pronome ela está substituindo. Vamos ver as opções. Letra A, planta nativa. Letra B, árvore. Letra C, cafeína. Letra D, noz de cola. E então, o que vocês marcaram? Vamos conferir? Acertou quem marcou a letra D. Se a gente retornar lá no texto, aqui ó, noz de cola, porque ela foi substituída na fórmula por ingredientes sintéticos. Então, o pronome ela está servindo para substituir aqui ó, a palavra noz de cola. Gostaram? Vamos ver agora. Acertou. Leia os textos abaixo. Texto 1. Dengue. A dengue é uma doença transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. O principal sintoma da doença é a febre aguda, que começa repentinamente, permanecendo por 5 a 7 dias. O doente apresenta dor de cabeça intensa, dores nas articulações e musculares, seguidas de erupções cutâneas 3 a 4 dias depois. Surge sob a forma de grandes epidemias, com um grande número de casos. Então, o texto 1 fala sobre a dengue, os seus sintomas, não é isso? Vamos agora para o texto 2. Doenças. Veja abaixo as principais doenças transmitidas por pragas. Baratas, bactérias, vírus, esporos de fungos, alergias, salmonelas, diarreia, desinteria, entre outros. Formigas, bactérias, vírus, infecções, entre outros. Pulgas, peste bubônica, dermatite alérgica, virose, entre outros. Pernilongos, febre amarela, filariose, malária, entre outros.
disponível no site www.pragas.com.br, Pragaskids /doenças PHP. Acesso em 19 de abril de 2013. Gente, os dois textos falam sobre doenças, né? Vamos ver o que é que as questões querem. Questão 12. Esses textos são parecidos porque letra A. Apresentam doenças transmitidas por insetos. Letra B. Definem os sintomas provocados pela dengue. Letra C. Os dois textos definem. Esses textos são parecidos porque letra A. Apresentam doenças transmitidas por insetos. Letra B. Definem os sintomas provocados pela dengue. Letra C. Informam o tempo que as pessoas ficam doentes. Letra D. Listam as doenças causadas pelas pulgas. Nós fizemos a leitura uma única vez dos dois textos. O que eu aconselho aos alunos é que quando estão fazendo a prova, leu a questão, volta aos textos e vê que opção daria mais certo com realmente o que tem lá nos textos. Ou seja, esses textos são parecidos por quê? Aí você vai escolher a opção que está mais de acordo. Que opção vocês marcaram? Será que acertaram? Vamos conferir. Letra A. Apresentam doenças transmitidas por insetos. Eu até dei uma dicasinha sem querer, né? No momento da leitura do texto. No texto 1, no trecho, o doente apresenta dor de cabeça intensa, dores nas articulações e musculares, seguidas de erupções cutâneas. A linguagem utilizada é comum em... Quando é que é comum utilizar essas palavras, essa maneira de falar? Letra A. Consultas médicas. Letra B. Conversas entre amigos. Letra C. Discussões pela internet. Letra D. Programas de rádio. E então, vamos conferir se vocês acertaram. Letra A. Em consultas médicas. Então, esse tipo de linguagem é comum, é muito utilizada em consultas médicas, em opiniões clínicas. Mais um texto para a gente se deliciar na leitura. O urso e as abelhas. Um urso topou com uma árvore caída que servia de depósito de mel para um enxame de abelhas. Começou a farejar o tronco, quando uma das abelhas do enxame voltou do campo de trevos. Adivinhando o que ele queria, deu uma picada daquelas no urso e depois desapareceu no buraco do tronco. O urso ficou louco de raiva e se pôs a arranhar o tronco com as garras na esperança de destruir a colmeia. A única coisa que conseguiu foi fazer o enxame inteiro sair atrás dele. O urso fugiu a toda velocidade e só se salvou porque mergulhou de cabeça num lago. Fábulas de Esopo. Questão 14. No trecho, um urso topou com uma árvore. A palavra topou significa A. Concordou. B. Encontrou. C. Escalou. D. Derrubou. Vamos aqui testar o seguinte. Geralmente eu testo assim, gente, ó. Um urso topou com uma árvore. Eu vou colocar. Um urso concordou com uma árvore. Será que era isso que o texto queria dizer? Acho que não, né? Um urso encontrou com uma árvore. Ele encontrou, né? Um urso escalou uma árvore. Vocês acham que no texto está dizendo que ele escalou uma árvore? Olha quando diz assim, ó. O urso topou com a árvore caída. Se ela estava caída, então ele não escalou. Um urso derrubou com uma árvore. Aí eu volto novamente. Uma árvore caída. Então ele não derrubou. Então, gente, que opção daria mais correta aí como resposta? Vamos ver. Letra B. Um urso topou com uma árvore. Ou então, um urso
encontrou com uma árvore. A palavra topou significa, nesse trecho aí, encontrou. Leia o texto abaixo. Há muitas variedades de camuflagem no mundo dos invertebrados. Os insetos são os vencedores. Inúmeras espécies de borboletas e gafanhotos imitam folhas. Inúmeras espécies de borboletas e gafanhotos imitam folhas, tanto secas quanto verdes, e se confundem com o ambiente, na forma e na cor. Há também os famosos bichos-pau, que se parecem com gravetos secos, e lagartas pequenas que, quando estão nas folhas, se passam por excrementos de pássaro. Esse texto é do biólogo Carlos Campagner. Ele é um biólogo do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Esse texto foi retirado da revista Ciência Hoje das Crianças. Questão 15. O assunto tratado nesse texto é a letra A, camuflagem dos animais. Letra B, cor dos pássaros? Não. Letra C, variedade de plantas? Também acho que não. E letra D, variedade de insetos. Será que é? E então, o que é que você acha que é? Vamos ver se acertaram? Letra A, camuflagem dos animais. Gente, tá aqui dizendo, ó, existem outros animais que têm capacidade de camuflagem como camaleão. Há muitas variedades de camuflagem. Tava falando de camuflagem dos animais. 6. Esse texto serve para... Então, olha só, esse texto aqui, ó, ele serve para contar uma história. Ele tá contando uma história. Letra B, dar uma informação. Ele é cheio de informações sobre o quê? Sobre a camuflagem dos animais. Letra C, divertir o leitor. Ele serve para divertir. Ele é uma anedota, ele é uma piada. Letra D, listar animais. Ele está dando a lista, somente a lista de animais, dizendo que são. Esse texto, ele é um texto informativo. Ele dá informações sobre os animais que também têm a capacidade de camuflar, como o camaleão. Mais uma leitura para animar a nossa vida. A folha. Deixa eu ver se aumenta aqui um pouquinho, gente, para ver se fica melhor para eu enxergar, tá? Ótimo. A folha. Era uma vez uma folha que não se dava bem com as suas companheiras. Julgava-se a mais importante de todas e sonhava em deixar as companheiras e ir passear pelo mundo. Uma manhã em que fazia muito vento, as folhas agarravam-se umas às outras mas a folha aproveitou a ocasião para se soltar e partir. Começou sua grande aventura. No princípio, foi agradável o baile nos ares, sobrevoando campos e aldeias. Mas o vento era tão forte que os seus olhos se encheram de pó e não pôde ver nada. Depois caiu dentro de um rio e, como a água lhe salpicava os olhos, também nada pôde ver. O rio levou-a até ao mar e as ondas arrastaram-na para a praia. Caiu a noite e ali estava a folha, cheia de frio, num lugar e pisaram-na tantas vezes que ficou enterrada na areia. Começou a chorar tanto que adormeceu. Quando acordou, teve uma surpresa. Tudo não passara de um mau sonho. Até que enfim, né? Que sonho terrível esse. Disponível em o site migre.me/noi. Acesso em 17 de dezembro de 2014. Fragmento. Questão 17. No primeiro parágrafo desse texto, a folha demonstrou ser, olha só, aqui, ó, no primeiro parágrafozinho, o que é que ela demonstrou ser? Brava,
Vamos lá. Era uma vez uma folha que não se dava bem com as suas companheiras. Julgava-se a mais importante de todas. Quando ele diz assim, julgava-se a mais importante de todas, quer dizer que ela era brava, letra A. Letra B, ciumenta, julgava-se a mais importante de todas, quer dizer que ela era ciumenta. Letra C, convencida, julgava-se a mais importante de todas, ela era convencida. Letra C, zangada. E então, gente, essa dica aqui do texto, quando diz assim, ó, julgava-se a mais importante de todas, a folha, ela demonstrava ser o quê? Brava, ciumenta, convencida. Ser convencida, ela se julgava a mais importante de todas, então era uma folha muito convencida mesmo. Questão 18. Em que trecho desse texto há uma opinião? Então vamos lá, a gente vai definir aqui, diferenciar o que é fato e o que é opinião. Na letra A, era uma vez uma folha que não se dava bem com as suas companheiras. Isso era um fato ou uma opinião? Era um fato, ela realmente não se dava bem com as outras folhas. Letra B. Uma manhã em que fazia muito vento, as folhas agarravam-se umas às outras. Gente, era um fato. Nessa manhã estava ventando muito e as folhas agarravam. Então, é um fato. Aí, nesse trecho, não tem opinião. Vejamos a letra C. No princípio, foi agradável o baile nos ares. Então, olha só, quando ele diz assim, foi agradável. Quando ele diz foi agradável, ele fala de uma opinião. É uma opinião dele, porque ele está carregando a frase, ele tá dando à situação um adjetivo. Ele está usando um adjetivo. E quando a gente usa um adjetivo, a gente dá opinião. Por exemplo, quando vocês dizem assim, a Protati é linda. É a opinião de vocês. Então, quando vocês usam o adjetivo linda, é uma opinião. Quando ele usou aqui o adjetivo agradável, deu a opinião à situação. No princípio, foi agradável. Então, a viagem estava bem agradável. Letra D. Caiu a noite e ali estava a folha, cheia de frio. Então, aqui é fato. A noite, começou a noite, né? Ali estava a folha estava ali na praia e ela estava cheia de frio, porque ela tinha ficado molhada com a água do mar. Então, aqui tem um fato, não tem opinião. Vamos ver se acertamos. Letra C. No princípio foi agradável o baile nos ares. Depois começou a dar tudo errado, né? Mas no princípio foi agradável. Aqui nós temos uma tirinha com a linguagem não verbal, ou seja, nós só temos imagem, ausência de palavras. Então, vamos fazer a leitura das imagens. No primeiro quadrinho, nós temos o Cebolinha, certo? Tentando levantar um peso de musculação, de ginástica. E o amigo dele, Cascão, como fotógrafo, segurando uma máquina fotográfica aí na mão, se vocês conseguiram perceber. No segundo quadrinho, tá lá o Cebolinha, ó, tentando com toda a força, e o Cascão apreensivo, aguardando o momento certo para tirar a foto. No terceiro quadrinho, o Cebolinha cansou de tanto tentar, né? Tá ali exausto de tanto tentar, não conseguiu. O Cascão apreensivo ainda, porque precisa tirar a foto show da situação, mas não deu certo. E olha só o que acontece no quarto quadrinho. Os dois viram de ponta cabeça, ficam de cabeça para baixo, como vocês dizem, mas a foto saiu, a foto deu certo. Olha aí que massa, que ideia legal, nunca pensei nisso. Vou pensar em fazer, tá? Vamos para a questão 19.
O humor desse texto está, letra A, na expressão de força do menino atleta no primeiro quadrinho, no primeiro quadro, será? Letra B, na posição invertida dos meninos no último quadro. Letra C, no cansaço do menino atleta no terceiro quadro. Letra D, no olhar do menino fotógrafo no segundo quadro. E então, o que é que vocês acharam mais de acordo? Eu acho que quando eu fiz a leitura aqui da tirinha, dos quadrinhos, eu até dei uma dicasinha. Vamos ver se vocês acertaram. Letra B, na posição invertida dos meninos, na ideia mirabolante que eles tiveram de fazer com que a foto desse certo. Eu mesma adorei. Leia o texto abaixo. O povo chateado. Popó, o polvinho, estava chateado. Ele não achava nada para fazer. Popó já tinha feito todo o seu trabalho e foi para a caverna. Resolveu fazer uma visita aos amigos. Mas chegando lá, descobriu que Silena, a baleia, estava descansando. Saturnino, o tubarão, estava caçando. E Baca, o caranguejo, estava procurando uma casa nova. Ou seja, todos estavam ocupados, exceto Popó. Ele voltou para casa triste. O que fazer? Ele se perguntou, mordiscando um camarão no fundo de sua caverna. Popó já ia comer outro camarão quando sentiu uma agitação em torno dele. Eram Silena, Saturnino e Baca que o estavam chamando. Popó, Popó, olhe para nós, estamos todos manchados pelo óleo. Nós temos que nos limpar, senão vamos morrer. Os amigos estavam mesmo cheios de petróleo. Popó teve que procurar uma solução. Tragam-me todas as esponjas que vocês puderem encontrar e chamem todos os animais da área, disse ele. Silena, Saturnino e Baca logo voltaram carregados de esponjas grandes e bonitas. Popó pegou as esponjas e começou a limpar os seus melhores amigos. Lembrem que Popó era o quê? Popó era um polvinho. O polvinho tem muitos tentáculos, muitos bracinhos, como vocês dizem. Então, limpou os outros habitantes. Do mar, que tinham sido manchados bastante com eles. Popó estava realmente sem tempo para ficar chateado. Gostei. 365 histórias, uma para cada dia. Questão 20. No início desse texto, Saturnino estava: letra A, caçando. Letra B, descansando. Letra C, procurando uma casa nova. Letra D, sem tempo para ficar chateado. Vamos ver, vamos voltar ao texto e ver onde estava falando sobre Saturnino. Baleia estava descansando. Saturnino, o tubarão, estava caçando. Acharam a resposta? Vamos conferir. Letra A, caçando. Muito bem, quem acertou. Vamos para a leitura da questão 21. No trecho, o que fazer? Ele se perguntou, mordiscando um camarão. Linha 6. O termo destacado está substituindo a palavra... Qual é o termo destacado? É a palavrinha ele. Ele é um pronome. E nós estudamos que os pronomes servem para substituir outros substantivos. Ele está se referindo a quem? Está substituindo quem? Quem vocês acham que é? Letra A, Baca. Baca era que estava sem ter o que fazer. Letra B, camarão. Letra C, Popó. Ou letra D, o tubarão? Vamos aqui, ó. Vamos encontrar no texto, na linha 6. Quem? Quem é ele? O polvo, o Popó.
Então, vamos conferir a resposta? Letra C, Popó. Próximo texto. Bocão, pescaria. Estava o homem pescando calmamente quando Bocão e a mãe dele se aproximaram do pescador. Bocão disse: "Pega um peixe para eu ver." O homem ficou caladinho. Aí o Bocão disse de novo: "Ei, moço, pega um peixe para eu ver." Nada. Aí o Bocão repetiu: "Ô, moço, pega um peixe para eu ver." Aí a mãe de Bocão disse: "Não pegue não, moço, enquanto ele não pedir por favor." Ziraldo, O Livro do Riso, do Menino Maluquinho. São Paulo, Melhoramentos, 2005, página 58. É a fonte desse texto. Questão 22. No trecho, estava o homem pescando calmamente. Linha 1, a palavra em destaque indica. Calmamente indica o quê, gente? Letra A, o lugar no qual o homem pescava. Calmamente indica. Letra B, o modo como o homem pescava. Calmamente indica. Letra C, o momento da pescaria. Calmamente indica. Letra D, o motivo da pescaria. E então, o que é que vocês acham? Vamos lá no texto, se ainda ficou a dúvida? Estava o homem pescando calmamente quando o Bocão e a mãe dele se aproximaram do pescador. Então, calmamente indica o modo como calmamente, tranquilamente pescando. Vamos ver a resposta? Letra B, o modo como o homem pescava. Então, acabou a nossa correção da avaliação diagnóstica do programa Aprendendo em Casa. E eu espero que vocês tenham gostado da provinha, tenham se dado muito bem e tenham acertado bastante questões, tá? Um beijo, tchau, tchau.